és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti, Espírito Santo. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti, Espírito Santo. Senta aí ou, sei lá, fica em pé, não sei. E aperta o cinto. Se quiser, o pessoal que está aqui no chão pode ficar, tá? Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Não sou eu que vou impedir o Shabbat de vocês, né? Queria que você abrisse em Mateus 3:11. Pessoal da mídia. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na hora do intervalo, eu estava ali em cima e eu chamei uns amigos. Tem amigos que são amigos do Espírito Santo. Você precisa, olha para o irmão que está do teu lado, aí, diga assim, você precisa ter amigos que são amigos do Espírito Santo. E esses amigos que são amigos do Espírito Santo, ele começou a falar, ele nem sabia que eu ia ler esse texto, que seria o primeiro texto desse momento. E ele disse assim para mim, batismo significa mergulho, mergulhar. Então João Batista, ele batizava com água, como ele disse. Então ele mergulhava as pessoas na água, assim como quando eu e você fomos batizados. O pastor, ele te mergulhou na água. Mas ele diz assim, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Traduzindo, ele mergulhará você no Espírito Santo e no fogo. Você entende que o desejo do Pai, do Filho e do Espírito é que eu e você sejamos mergulhados no Espírito e no fogo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não batizou com fogo
para as pessoas ficarem girando no manto em algum evento, como esse, por exemplo. Para as pessoas simplesmente se reunirem, falarem em línguas e depois irem para casa, para dizer que tem o Espírito Santo. Ele batiza com fogo e com o Espírito com um propósito muito específico, que a gente vai ler. Primeiro eu queria que você abrisse aí em João 16, 7, o primeiro. 16, 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. E lá em Mateus 28, quando Jesus ele vai subir, e ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele não batiza com o Espírito Santo só por batizar. Ele batiza para eu e você sermos testemunhas dele nessa terra. E ele fala que a gente vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado. Ele diz, você vai orar pelo cego, ele vai enxergar, vai orar pelo paralítico, ele vai andar. Se você tomar alguma coisa mortífera, não te causará dano. E ele diz, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Eu queria que alguém da equipe trouxesse para mim um alimento do que o pessoal trouxe. Acho que faz um mês, não, acho que mais ou menos um mês atrás, nós tivemos uma vigília aqui, nesse mesmo lugar. Só com a equipe dos censários, nós fizemos 7 anos. Nós fizemos uma conferência no final de abril. E para comemorar esses 7 anos, e foi incrível que nós vivemos aqui. Era um lançamento de Quem Me Tocou. E foi poderoso. A sexta-feira aqui nesse lugar, a quantidade de cura que aconteceu aqui, eu nunca vi na minha vida. E semanas depois, nós tivemos uma vigília só nossa, para a gente comemorar, porque a gente não tinha como comemorar nada, porque nós estávamos servindo a igreja. Então tivemos um tempo só nosso. E nesse tempo, Deus tinha falado para nós, os 7 anos terminaram e fechou-se um ciclo. Porque o número 7, ele significa na Bíblia um encerramento de um ciclo. Então encerrou-se um ciclo e começou um novo. E literalmente Deus ele nos convocou a ir mais fundo nele, que era um tempo de profundidade muito maior do que tudo que nós já tínhamos vivido. Essa vigília é a primeira depois dos 7 anos. E já antes, tanto no tempo de preparação, eu já vi o quanto que estava diferente. O quanto que era um novo tempo. E naquela vigília onde nós estávamos aqui, comemorando os 7 anos, só entre nós. Débora não está aqui, mas ela estava com um problema, que ela estava tendo uma paralisia no lado esquerdo do corpo dela. E isso vinha acontecendo há um tempinho e vinha paralisando algumas partes do corpo dela. Quando ela chegou aqui na vigília, o lado esquerdo dela completamente paralisou. O rosto dela ficou troncho assim. E ela não conseguia andar, então ela tinha que ser carregada o tempo todo. E quando nós estávamos pregando, não tem como receber o poder do Espírito Santo e olhar para isso e achar normal. E eu estava aqui pregando e eu senti queimar dentro de mim. Não faz sentido o que eu estou falando aqui através de você e ela está paralisada.
E eu olhei para ela e eu disse, Débora, você só vai sair daqui andando. Você só vai sair daqui andando. E nós vivemos aquela noite a experiência mais surreal de todas que a gente já viu na vida. Porque quando eu terminei de ministrar para o pessoal, eu disse a eles, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Então carregaram Débora, colocaram ela aqui. Ela estava dura. A gente colocou ela aqui, nesse púlpito. E todos começaram a orar e a clamar e a profetizar sobre ela. E quando eu subi aqui, era um poder tão grande, era uma glória tão grande que eu me tremia toda. Eu estava lutando para não cair em cima dela. Eu só chorava, não conseguia cantar, não conseguia falar. Eu disse assim, Andra, toca só para o Espírito. E o pessoal orando e clamando. E deixa eu te dizer uma coisa. Não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém tirando foto. Todo mundo estava proibido de fazer o que eles já fazem. Ninguém estava nem aí para o celular. E nós fomos testemunhas oculares, testemunhas reais do que aconteceu aqui. E enquanto o pessoal clamava e orava e chorava sobre ela, o Espírito Santo disse, manda ela se levantar. E eu disse, Débora, levante sozinha. Ninguém toca nela. E o pessoal profetizando e clamando e chorando. Ela começou a tentar se sentar. E ela sentou. E eu disse, Débora, levante. E ela foi com esforço, foi se levantando. Quando ela ficou em pé, ela perdeu o equilíbrio, ela caiu. Aí quando ela caiu, ela disse, ninguém toca em mim. Ela foi e eu disse, levante, Débora. De novo. Levantou. Ficou parada em pé. Eu disse, Débora, dance. Débora é da dança. Quando ela ficou completamente em pé, e eu disse, Débora, dance. Ela começou a dançar. Aqui em cima. Todo mundo foi para o chão. Toda a equipe de ensaios estava esparramada aqui no chão. E um poder de cura foi liberado aqui nesse lugar. Entre nós. Foi uma experiência que a gente nunca vai esquecer. Débora dançou e dançou. Ela dançou sobre nós. Uma menina que entrou nesse templo carregada. Porque ela não conseguia. Se mexeu o lado esquerdo completo. O rosto dela voltou ao normal. Tudo voltou ao normal. Completamente. Nós saímos daqui. Eu nem sei como foi que a gente saiu daqui. Eu nem sei como foi que a gente conseguiu terminar a noite, o dia. Mas de manhã nós estávamos numa mesa gigante que nós fizemos com bolo de aniversário e eu estava sentada assim na ponta e Débora estava lá do outro lado, conversando, rindo, comendo. E eu fiquei assim, olhando. Eu disse, alguém acreditaria no que a gente tem para contar? Alguém acreditaria que Débora chegou aqui carregada? Alguém acreditaria que, nas condições humanas, ela teria que ter sido levada para a UPA, sei lá? Porque ela estava indo sempre para a emergência e os médicos davam para ela antidepressivo e mandavam para casa. Toda vez ela ficava muito dopada e era só. E se eu não tivesse olhado para ela e dito, Débora, você só sai daqui andando. Eu falei aquilo na força do Espírito Santo, não era sobre mim.
Não foi sobre mim, não foi sobre a equipe. Mas ativou uma fé no coração de todo mundo que estava aqui. Ativou uma fé que moveu montanhas. O poder do Espírito é para que a gente seja testemunha de um milagre como esse. E um milagre como esse não pode ser uma coisa que, uau! Isso tem que acontecer todo dia, gente. Jesus disse. Jesus falou que nós faremos obras maiores do que as dele. Sabem, nós cantamos aqui, Desejo dos Céus é a canção que é o tema do EP. Ela vai ser a última música que vai ser lançada esse ano. E nós estamos preparando um mini documentário sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, que nós entendemos em Deus, que é o desejo dos céus nas nossas vidas para essa geração. E nós temos viajado nas viagens missionárias da nossa igreja. Em agosto nós vamos viajar. E vocês cantaram que quando você for resgatar os perdidos, não vá sem mim. Eu quero ir. Quando você traz um negócio desse aqui, você está indo com a gente. Parece besteira, né? Parece uma coisa tão comum. Parece simples. Mas só o fato de você trazer isso aqui, você está indo com a gente. E você pode ir fisicamente também. Porque quando eu sou sensível a Paracletos, que mora em mim, que anda ao meu lado, eu sei o desejo dos céus sobre a minha geração. Eu fico sabendo qual é o desejo de Deus sobre a minha geração e eu quero fazer parte disso. Ei, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você não vai receber poder só para ficar girando no manto, não. É bom, né? É ótimo. Mas esse poder e essa unção tem propósito. Tem propósito fixo. Um propósito real e poderoso. E eu queria te fazer conhecer um pouquinho mais do Espírito Santo. Porque ele é profundo e extraordinário demais para dizer que só nessa noite você vai conhecê-lo. Mas eu queria te dizer que o Espírito Santo tem vários nomes. Assim como Deus Pai e Deus Filho. Deus o Pai, a gente conhece ele por vários nomes. Ele é Elohim, é Shaddai, Adonai, Elion, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, né? Ele tem vários nomes. Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, Yeshua HaMashiach. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Cristo. Tem vários nomes. O Espírito Santo também tem vários nomes. E eu queria falar alguns aqui com vocês. Lá em João 14 a gente leu, né, ainda agora. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele é o Espírito da verdade, ele é consolador. Lá em Romanos 8:11, abre aí, pessoal. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele é o Espírito de Cristo. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele é, abre aí, Isaías 11:2. Eu amo esse texto. O Espírito do Senhor repousará sobre ele.
O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Lá em Efésios 1 também repete. Ele é o Espírito de sabedoria e revelação. Aquele que dá sabedoria, aquele que traz a revelação. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Espírito de adoção. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deixa aí nesse texto. Algo que quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo. Nós estávamos orando por vocês todo esse tempo até chegar aqui. E o Espírito Santo me falou algo muito específico sobre o espírito de medo. O medo é um espírito. Quando Adão e Eva caem, a primeira vez que o medo aparece. O medo é consequência do pecado, é consequência da queda. Quando Deus vem no jardim e procura Adão, onde estás? Ele tem medo. A primeira vez que o medo aparece. Medo é consequência do pecado. Quando Adão e Eva caíram e quebraram a aliança com Deus, aí veio a orfandade, porque eles deixaram de ser filhos para serem só criaturas. Jesus nos resgata na cruz para voltarmos a sermos filhos. Aí somos adotados como filhos por Deus através de Jesus. O espírito de escravidão, que é o espírito da orfandade, ele vem totalmente ligado ao espírito de medo. A orfandade veio sobre Adão e Eva no jardim. E eles sentiram medo. Todo órfão tem medo. Todo órfão tem medo. Por quê? Porque a orfandade, ela traz a sensação de insegurança. Não existe um pai e uma mãe para proteger. Quando houve a queda, houve a separação de Deus. Quebrou-se a aliança, quebrou-se o vínculo. Medo. O medo vem. Mas Deus não nos deu espírito de medo. Eu conheci e conheço muitas pessoas que têm medo do Espírito Santo. Porque viveram algumas experiências em lugares que foram, enfim, e tiveram medo. Medo de ser batizado, medo de receber dom de línguas. Medo que o Espírito Santo venha e, sei lá, derrube, não sei. E eu disse assim, como que tem medo do Espírito Santo, gente? Mas eu vou te dizer, eu já tive medo do Espírito Santo. Eu tinha uma vontade enorme de ser batizada em línguas. E algumas vezes que eu estive num ambiente onde estava acontecendo batismo com o Espírito Santo, eu queria muito, mas eu tinha medo. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele não força. Se você tem medo dele, ele não vai fazer nada com você. Não vai fazer nada. E nós oramos esses dias todos quebrando isso. Porque aqui não é lugar para espírito de medo. Aqui não é lugar para traumas. Ei, por que será que Satanás deu um jeitinho de você ficar com medo do Espírito Santo? Porque ele sabe que se você tiver medo, você não vai recebê-lo, não vai se relacionar com ele como deve, não vai receber o que tem que receber, não vai cumprir o que tem que cumprir. Ei, o único interessado que você tenha medo do Espírito Santo é o Satanás. Porque ele sabe que assim que você receber o Espírito Santo, você vai receber poder contra ele. Você vai receber poder contra as forças das trevas. Porque quando você receber o Espírito Santo, você vai orar por enfermos, eles serão curados.
Quando você receber o Espírito Santo, você vai orar por um morto, ele vai ressuscitar. E é óbvio que Satanás não quer isso. O espírito de medo, o espírito de orfandade, que é o espírito de escravidão, são os maiores interessados que você nunca conheça o Espírito Santo. Que você viva uma vida sem poder. Que você viva uma vida sem transbordar do Espírito. E nessa noite, nessa madrugada, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: você não tem que ter medo de mim. Porque eu te amo. Eu te amo. O amor mais seguro do mundo está nesse lugar. E ele é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Eu não entendia muito bem esse texto. Então eu passei um tempo orando a Deus, pedindo para o Espírito Santo falar comigo sobre esse texto. E eu li alguns livros sobre isso. Na verdade, eu comprei um livro que o tema tinha nada a ver. E quando eu abri o livro, comecei a ler, era sobre isso. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que eu queria aprender sobre isso. E Ele quer que eu saiba sobre isso. Mas quando eu li esse texto, eu vi que um dos nomes dele é Espírito de Profecia. Porque Jesus disse que o Espírito Santo iria lembrar tudo o que Ele disse. O Espírito Santo iria trazer tudo que Jesus fez aqui na terra para nós. Ia deixar a nossa memória viva o tempo todo. Ele vem revelar Jesus diariamente para nós. Ele é o que revela a palavra para nós. Porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. É Ele que revela a Bíblia para nós. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você nunca vai ter revelação de quem é Jesus. Porque Jesus é a palavra. Ele é a própria palavra. E o que é profético, Suzane? O que é profecia? Como assim? Profético é tudo que Deus está dizendo. Os profetas do Antigo e do Novo Testamento, eles eram chamados para ser boca de Deus na terra, para dizer o que Deus estava falando sobre determinada pessoa, sobre um povo, sobre uma nação. Todos os profetas, eles vieram falar o que Deus estava falando, porque profecia é isso. O que Deus está falando? Jesus é a palavra. Tudo que revela Jesus é profético. Deus nunca vai falar nada fora da sua palavra. Nada fora de Jesus. Tudo que é profetizado, profecia, é tudo que revela Jesus. E a maneira com que ela é manifesta, seja falando, seja cantando. Eu posso comunicar aquilo que Deus está falando de diversas formas. Existem muitas formas de se comunicar. Através de uma tela como essa, através de uma dança profética, através de uma canção profética. O Espírito de profecia é o Espírito Santo de Deus, que nos revela Jesus todos os dias. O testemunho de Cristo é o Espírito de profecia. Para ser testemunha, eu preciso do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá dons. E ele gera em nós frutos. Se eu fosse falar que tudo que o Espírito Santo é, a gente não ia sair daqui nunca. Porque ele é tudo. Ele é muitas coisas. E enquanto eu estudava para trazer isso para vocês, eu ficava, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa incrível. Ele nos dá dons. Por quê?
para nos capacitar a executar aquilo que nós nascemos para ser e para fazer nessa terra. E o dom que Ele dá para mim, Ele pode dar outro para você, porque depende da sua missão, depende da minha missão, depende do quanto que eu busco, porque Paulo disse para a gente buscar todos. Ele disse para a gente buscar todos os dons. E os frutos do Espírito são gerados enquanto o Espírito Santo nos transforma à imagem e semelhança de Jesus. Ele nos transforma de glória em glória. E Ele gera em nós diariamente os frutos do Espírito. A gente fala muito do domínio próprio, né? A maioria, a gente esquece todos os outros. E a gente fala muito, nossa, Deus me ajuda a exercer aqui o domínio próprio. O dom, o fruto do Espírito aqui. A paciência. Tudo isso vem dEle. Tudo isso vem dEle. Porque Ele é Deus, porque Ele é outro igual a Jesus. E toda profecia, é lindo saber isso, porque lá em Coríntios fala que toda profecia vem para exortar, consolar e edificar. O Espírito Santo faz tudo isso. Ele nos exorta, Ele nos consola e Ele nos edifica. A Trindade está sempre junto. Porque aquilo que o Espírito Santo profetiza sobre nós, a palavra do Pai que Ele traz para nós, a palavra é Jesus. É por isso que quando você estiver no culto, ou em qualquer reunião onde a palavra está sendo lida, sempre tenha consciência de que é Jesus. Não divida a sua atenção. Não permita que o celular te governe. Não divida a sua atenção. Porque quando você está orando e chorando nos pés de Jesus, você não quer que Ele divida a atenção dEle com outra coisa. E mesmo que você quisesse, Ele não faria isso, Ele te ama. Ele morreu por você. Ele vai dividir a atenção dEle. A atenção dEle é toda sua. E você nem merece isso. Tenha a consciência e o temor diante de Deus. De todas as vezes que a palavra de Deus está sendo falada, pregada, é Jesus que está sendo liberado, é Jesus que está falando, desligue o seu celular. Nada interessa mais do que Jesus, gente. Nada. Um stories não interessa mais do que Jesus. Um WhatsApp, um Instagram, um direct não interessa mais do que Jesus. Porque na hora que você quer uma palavra, né? Aí você vai atrás da irmã do coque, do culto de oração. Você vem para uma vigília. Que eu quero que Deus fale comigo. Ele está falando, só que tua atenção está em outro lugar, querida. Pode me chamar de chata, eu estou nem aí. Porque quando eu entendi, no meu coração e no meu espírito, que a palavra é Jesus, isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. E toda vez que a minha carne quer brigar comigo sobre isso, eu brigo com ela. E eu digo, não, eu não posso dividir a minha atenção. Ele é digno de toda a minha atenção. Toda. Eu que preciso dele, ele não precisa de mim. Ei, existe propósito em receber poder. Existe propósito em receber dons. E para vocês não dormirem mais do que vocês estão dormindo, fiquem de pé aí. Estica o braço, estica as pernas.